Art. 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Art. 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor, que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução, será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para haver a própria coisa ou o seu valor. Art. 1361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel e infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. 2. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. 3. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Art. 1362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá e o total da dívida, ou sua estimativa, e o prazo, ou a época do pagamento, e a taxa de juros, se houver. E v. A descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Art. 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário, e a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza, e a entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. Art. 1364. Vencida a dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, ao devedor. Art. 1365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Art. 1366. Quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante. Art. 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do capítulo 1 do título X do livro 3 da parte especial deste Código e, no que for específico, a legislação especial pertinente, não se equiparando, para quaisquer efeitos, a propriedade plena de que trata o art. 1231. Art. 1368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Art. 1368. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial.
Art. 1. 368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação da ação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10, do Fundo de Investimento, incluído pela Lei nº 13.874, de 2019. Art. 1. 368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Primeiro, não se aplicam ao fundo de investimento as disposições constantes dos arts. 1314 ao 1358-A deste Código. Segundo, competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Terceiro, o registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Art. 1. 368-D. O regulamento do fundo de investimento poderá, observado o disposto na regulamentação a que se refere o segundo do art. 1. 368-C desta lei, estabelecer a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas, e a limitação da responsabilidade, bem como parâmetros de sua aferição, dos prestadores de serviços do fundo de investimento perante o condomínio entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade, e classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Primeiro, a adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá fatos ocorridos após a respectiva mudança em seu regulamento. Segundo, a avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviço deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações nos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio de seus serviços. Terceiro, o patrimônio segregado referido no inciso I e do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva, nos termos do regulamento. Art. 1368 e os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviço não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Primeiro, se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos arts. 955 a 965 deste Código. Segundo, a insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Art. 1. 368-F. O fundo de investimento constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários deverá, no que couber, seguir as disposições deste capítulo.
Art. 1369. O proprietário pode conceder a outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. O direito de superfície não autoriza a obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. Art. 1370. A concessão da superfície será gratuita ou onerosa, se onerosa, e estipularam as partes se o pagamento será feito de uma só vez, ou parceladamente. Art. 1371. O superficiário responderá pelos encargos e tributos que incidirem sobre o imóvel. Art. 1372. O direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. Parágrafo único. Não poderá ser estipulado pelo concedente, a nenhum título, qualquer pagamento pela transferência. Art. 1373. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou o proprietário tem direito de preferência, em igualdade de condições. Art. 1374. Antes do termo final, resolver-se-á a concessão se o superficiário der ao terreno destinação diversa daquela para que foi concedida. Art. 1375. Extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Art. 1376. No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário, no valor correspondente ao direito real de cada um. Art. 1377. O direito de superfície, constituído por pessoa jurídica de direito público interno, rege-se por este Código, no que não for diversamente disciplinado em lei especial. Art. 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Art. 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10 anos, nos termos do art. 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Art. 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso, e, se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Art. 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Art. 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando, total ou parcialmente, a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente, ou parte dela, caber-lhe custear as obras. Art. 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Art. 1384. A servidão pode ser removida, de um local para outro, pelo dono do prédio serviente e à sua custa, sem nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa.
se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Art. 1385, restringir-se ao exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. 1. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. 2. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus, e a menor exclui a mais onerosa. 3. Se as necessidades da cultura, ou da indústria, do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Art. 1386. As servidões prediais são indivisíveis, e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, e continuam a agravar cada uma das do prédio serviente. Salvo se por natureza, ou destino, só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Art. 1387, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue, com respeito a terceiros, quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado, e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para cancelar, o consentimento do credor. Art. 1388, o dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe o impugne. E quando o titular houver renunciado à sua servidão, e, quando tiver cessado, para o prédio dominante, a utilidade ou a comodidade, que determinou a constituição da servidão. E quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Art. 1389, também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar, mediante a prova da extinção. E pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa, e pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato, ou de outro título expresso. E pelo não uso, durante 10 anos contínuos. Art. 1390, usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro, ou parte deste, abrangendo-lhe, no todo ou em parte, os frutos e utilidades. Art. 1391, usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Art. 1392, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Se, entre os acessórios e os acrescidos, houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver e, das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor, estimado ao tempo da restituição. 2. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o art. 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. 3. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem, e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído, para obter meação em parede, cerca, muro, vala ou valado. Art. 1393, não se pode transferir usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Canal Áudios e curta, compartilhe.